Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo 119. Abra comigo a Escritura. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões, lendo do verso 57, essa manhã, até o verso 63. Embora nossa prédica se detenha essa manhã no versículo de número 63. Salmo 119, vamos ler a partir do verso 57 até o versículo de número 63. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleio, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graça, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém. Oremos ao Senhor. Mais uma vez, Pai, nós te pedimos tua bênção sobre nossas vidas. Nós queremos aprender do Senhor e por isso estamos aqui. Precisamos do Santo Evangelho para prosseguirmos, vivendo para a tua glória. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, e dá-nos, ó Deus, a porção necessária durante esse santo dia, para que possamos prosseguir em nossa caminhada. Limpa-nos para que te louvemos com mais intensidade, e dá-nos cada vez mais contemplarmos as realidades invisíveis e eternas. E principalmente, Senhor, que o amor pelo teu Filho se intensifique em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós consideramos no nosso sermão passado o fato de o salmista dormir bem, né? Acordar bem, dar graças a Deus, louvar o Senhor pelas muitas bênçãos que o Senhor lhe concedia. Claro, como nós percebemos no contexto dessa perícope aqui, isso não significa que o salmista não enfrentasse lutas, dificuldades. No versículo 61, ele fala dos laços de perversos que realmente lhe trouxeram muito prejuízo. Mas isso não impediu de ser grato, de prosseguir adorando a Deus, buscando a face do Senhor e aprendendo a sua santa palavra. Agora o salmista é interessante, ele vai tratar dos companheiros de jornada. É muito interessante isso, né? Ele vai aqui agora considerar a necessidade da comunhão. E é muito interessante nós chegarmos no versículo 63 do Salmo 119, nós estamos pregando aqui de forma contínua, né, expositivamente, continuamente aqui o mesmo Salmo, e nós estamos abordando em nosso aulão a comunhão dos santos, né? A providência de Deus, então, nos faz chegar nesse versículo com tudo que já temos considerado até mesmo aqui em nosso aulão, e nós vemos como o Espírito quer nos ensinar acerca desse tema, mais ainda nos trazendo esse texto nesse momento tão oportuno com a nossa EBD também. Irmãos, desde o início da jornada de cristão, no peregrino de John Bunyan, a companhia de um irmão sempre foi algo buscado e valorizado por cristão. Se você começa a ler o livro Peregrino, se você ainda não leu, você tem que ler, né? Você vê que cristão sofre porque a sua família não acompanha. Então ele fala para a sua mulher do Evangelho, fala para os seus filhos, no começo do livro, a família zomba dele. E ele sai sozinho da cidade da destruição. É bem verdade que, posteriormente, John Bunyan escreve A Peregrina, em que Cristiana se converte e segue o caminho que ele seguiu. Mas, a princípio, ele caminhou só no que concerne a sua família. Ele encontra, pouco tempo depois, Evangelista. Evangelista fala do Evangelho para ele, indica-lhe o caminho. E logo quando ele passa ali por intérprete e adentra ali mais ainda no caminho estreito, ele tem a companhia de Fiel. Fiel passa a ser, de fato, seu fiel companheiro, né? É um crente fiel.
e Fiel caminha com ele um bom tempo, até que Fiel é morto ali na Feira das Vaidades, né, em testemunho da sua fé. E na sequência, Esperançoso se une a Cristão. Então, Esperançoso caminha com o Cristão até o final da sua jornada. E em todos os momentos, né, de alegrias e lutas, John Bunyan ressaltou em seu clássico a importância da comunhão dos santos. Então, é algo que está ali constantemente. Você andar com pessoas que amam o Senhor, você andar exatamente na comunhão dos santos, é um meio de graça, é uma realidade imprescindível para a nossa espiritualidade. Então, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar a importância dessa verdade, aprendendo com o salmista dessa bendita verdade. Então, veja o que ele diz aqui: companheiro sou, ele fala, de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E é importante nós considerarmos nossa realidade desde o princípio, ou seja, desde a queda. Antes mesmo da queda, nós vemos a pluralidade divina sendo enfatizada para nós. E de como a mesma foi estampada na humanidade. Ou seja, o homem, ser imagem e semelhança de Deus, demanda um relacionamento. Eu, tu, né? Tu e eu. Isso é próprio da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Pai ama o Filho. Filho ama o Pai ama o Filho no Espírito, o Filho ama o Pai no Espírito. Essa dança, essa beleza, essa harmonia é divino, faz parte da divindade. Por isso a necessidade de nós caminharmos juntos. Quando Deus cria Adão, ele não tem um plano B, é para enfatizar a importância da pluralidade da relação. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Então ele cria a mulher, e homem e mulher, macho e fêmea, são imagem de Deus. E, de fato, quando Deus cria, em Gênesis capítulo 1, os irmãos podem observar comigo, no verso 26, né, está escrito, façamos o homem, essa pluralidade, ela está aqui, de certo modo, implícita no conselho divino, da bendita Trindade. E quando essa pluralidade é utilizada por Deus, ele enfatiza a imagem, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, ele cria o homem. E quando o fim da criação de todas as coisas, principalmente no sexto dia, está escrito no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Todos os dias termina com essa definição, bom, foi bom, viu Deus que era bom. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, que reflete a sua imagem, e essa imagem ela é muito ampla, dinâmica, mas quando nós observamos a questão plural, nós vemos aqui mais ainda que Deus diz, é muito bom. É muito bom as pessoas caminharem juntas. É muito bom não estarem sozinhas. É muito bom viver em comunhão. O problema é que o pecado traz a ruína. E a ruína, consequentemente, a separação do homem. Nós vemos isso expresso primeiramente em Gênesis 3, quando o homem e a mulher já antagonizam por conta do pecado. A mulher que tu me deste, Eva, a princípio, né, se separa do seu marido ao tomar aquela decisão. E Adão não tem uma atitude de companheirismo e de amor para ajudar a sua esposa. Então o Senhor Deus providencia a redenção, e a redenção também tem esse aspecto, né? A necessidade da graça que nos restaura para vivermos em comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. Êxodo capítulo 6, os irmãos, texto, o Senhor falando a Moisés, que nós temos aqui uma prévia, né? Aquilo da redenção, que aconteceu com Israel, também acontece conosco. Moisés, o grande profeta, Cristo, o profeta por excelência, Moisés, o libertador, Cristo, o libertador, libertação do Egito, nossa libertação do império das trevas, enfim. E nós somos libertos para quê? Para sermos povo de Deus. E veja a pluralidade. Êxodo 6:7, tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. A ênfase, tanto vétero quanto neotestamentária, é sobre a necessidade de nós caminharmos juntos. Por isso nós estamos aqui, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, nos momentos que são propícios a estarmos juntos aqui na igreja, programações que visam, claro, a edificação, a comunhão, o crescimento dos santos. Salmo 16, apenas alguns textos para os irmãos observarem essa ênfase, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
Salmo 16, olha o que o salmista fala. Embora ele conclua dizendo que há delícias perpetuamente na destra de Deus, ele vai dizer também que tem prazer naqueles que servem o Senhor. Versículo 11, o Senhor fala, o salmista fala, na tua presença a plenitude de alegria. A plenitude de alegria na presença de Deus, há delícias perpetuamente. Mas veja o verso 3 do Salmo 16. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Então há prazer na comunhão. Eu me deleito em Deus, porque estou restaurado mediante o sacrifício de Cristo, a comunhão com Ele, e me deleito nos santos que também foram restaurados essa comunhão. Eu tenho meu prazer em Deus, isso não exclui eu dizer, eu tenho todo o meu prazer estar na casa de Deus, estar na comunhão, estar com os crentes. Falei sobre isso aqui também na quarta-feira. Salmo 133, os irmãos conhecem bem, não é? Às vezes os irmãos citam até a título de alguma exortação, né? Olha o Salmo 133, né? Os irmãos dizem, pregamos já esse salmo aqui, os cânticos dos degraus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E o que dizer do Senhor Jesus em João 13:35, quando ele diz, no Evangelho de João capítulo 13, poderia citar muitas referências, pensei apenas algumas. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, fala o Senhor, se tiverdes amor uns aos outros. Uma referência também apostólica, né? Paulina. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 1, a gente fala muito do capítulo do autoesvaziamento do Senhor, da sua humildade. Mas o que é que Paulo está querendo corrigir com essa atitude de Cristo de se esvaziar? As oposições, os antagonismos, as querelas desnecessárias. Paulo diz em Filipenses 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias. Ou seja, nós amamos e devemos amar uns aos outros com nossas entranhas, pautados, claro, como vamos ver nas Escrituras, misericórdia, afetos misericordiosos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, aqui, brevemente, nessa mini teologia bíblica que fizemos aqui, nós podemos afirmar que é necessária a comunhão, a necessidade de caminharmos juntos. Por isso que o salmista fala que é companheiro. Ele não quer caminhar sozinho. Ele quer caminhar com irmãos, irmãs, enfim, com o povo de Deus. Daí, irmãos, o absurdo, tanto podemos observar por parte de alguns equivocados, vou considerar dessa forma, o absurdo por parte de alguns equivocados e a heresia por parte daqueles que pregam e ensinam contra a necessidade da igreja. Porque eu entendo que existem os equivocados. Quem são os equivocados? São aqueles que, por alguma decepção com a igreja, no sentido pessoal, eles começam a dizer que a igreja não é um ambiente saudável. Você já deve ter ouvido isso. Eu uso constantemente isso aí, internet. Aquele movimento famoso chamado movimento dos desigrejados. Eu sirvo a Deus na minha casa. Eu sirvo a Deus no meu lar, eu boto as pregações. Isso está muito comum hoje. Tem pessoas que passam 2, 3 meses sem vir à igreja, mas estão na internet, acompanhando sermões. Durante o dia, preparando o seu jantar, estão ouvindo pregadores. Tenho nada contra. Fique à vontade, isso aí não é problema. Mas isso jamais pode substituir a realidade da comunhão dos santos. Então, são os equivocados. Porque eles começam a dizer, mas eu vou para a igreja. Aí tem gente que pisa no meu pé, eu me entende mal, me desgaste com alguém, eu não gosto muito desse pastor, eu não gosto muito daquele diácono, quem está na liderança dos homens, eu sinceramente não vou muito com ele, eu não vou muito com a irmã que está à frente das mulheres, eu vou ficar em casa, reúno minha família, né? Mando o meu dízimo. Tem gente que é assim, o dízimo vem. O dízimo cai todo mês. Mas eles se decepcionaram com a igreja. Então eles estão equivocados, eles mantêm essa prática, né? Estão fazendo algo terrível para a sua própria alma e, consequentemente, para a sua família, mas não conseguem perceber. Agora existem os hereges. Quem são os hereges? São os que pegam a Bíblia
e vão mostrar que não há necessidade de igreja organizada. Nós enfrentamos isso recentemente agora no Conjunto Esperança. Eu recebi informação do nosso irmão Igor. Irmãos, um ambiente ainda pequeno, mas uma pessoa chegou para ele e disse que igreja organizada, pastor, pregação, tudo isso é invenção de homens, que não há necessidade de se reunir, ele pode servir a Deus, e com textos bíblicos, e mostrando a igreja, a questão organizacional da igreja, é um fenômeno moderno, os crentes antigamente se reuniam em casa, e por aí vai. Isso passa já a corromper a pessoa de uma forma que ela prega contra a verdade, aí é apostasia. Então nós precisamos sim caminharmos juntos. Somos corpo de Cristo, somos membros, diz a palavra, e estamos unidos espiritualmente em Cristo, que é a cabeça. Vamos falar sobre isso no aulão hoje. 1 Coríntios capítulo 12, abre comigo a escritura. De fato, quando nós somos salvos, a escritura diz que nós somos salvos e enxertados, né, no corpo de Cristo, feitos parte, né, partes do corpo de Cristo. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 12. Paulo diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, olha a linguagem plural, a primeira pessoa, todos nós, Paulo se inclui, fomos batizados em um corpo, quer escravos, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos salvos para dentro de uma coletividade. Somos salvos para o corpo de Cristo. Ninguém recebe Cristo para viver isoladamente. Por isso que, de forma equivocada, a Igreja Católica toma a frase de Agostinho: não há salvação fora da igreja. Aí eles colocam a igreja institucional, a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, de fato, o que Agostinho estava querendo dizer é que não há salvação fora da igreja. Porque é bem verdade que muitos, outra frase de Agostinho, né? Que muitos que a igreja tem, Cristo ainda não tem, né? Mas todos aqueles que Cristo tem, de fato, comporão a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a gente precisa entender isso, a necessidade da comunhão, a importância, uma relação única, espiritual e necessária para a nossa salvação. O fato de nós estarmos aqui, nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Quem abre mão da comunhão dos santos, quem abre mão do congregar, quem abre mão dos sermões, quem abre mão da comunhão, de todos os momentos que o Senhor nos proporciona, está abrindo mão do desenvolvimento da sua salvação. Não é uma questão apenas de agenda, de compromisso social. Os irmãos entendem, por isso nós estamos batendo na tecla, no aulão, da comunhão dos santos, a importância da relação com Cristo e a relação com Cristo na vida coletiva da igreja. Daí, irmãos, é muito importante nós entendermos que parece que as coisas, às vezes também escuto isso. Membresia, processo de membresia é uma mera formalidade. Eu ouvi isso recentemente de uma pessoa. É uma coisa do papel. Será? Tudo bem que você não vai encontrar nas páginas do Novo Testamento um rol de membros. Mas quando Pedro prega, se convertem quantas pessoas? Quantas? 3.000 pessoas. Como é que eles sabem? Contando no granel? Não. Eles diziam, o número dos discípulos subiu a 5.000. O número dos discípulos subiu a tanto. Por quê? Porque eles tinham controle. Eles sabiam quem era e quem não era crente. Quando o Senhor fere Ananias e Safira por mentir ao Espírito Santo, o texto diz que a igreja caía na graça do povo, e o povo tinha temor à igreja, mas não ousava se unir a eles. Ou seja, havia uma distinção dos de dentro e dos de fora. Isso é membresia. As minhas ovelhas, Jesus fala. O que ele diz? Conhece a minha voz. Fazem parte do aprisco. 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo vai tratar do irmão imoral, ele diz, expulsar o irmão imoral.
Então existe uma realidade, existe um aprisco. Existe um grupo de pessoas que realmente estão em Cristo e estão em comunhão com a igreja. Quando nós apresentamos os irmãos aqui em uma assembleia, nós não estamos cumprindo um rito do estatuto da igreja. O que é que o Senhor Jesus fala? Quando 2 de vocês ligarem na terra, terá sido o quê? Ligado no céu. Quando 2 ou mais de vocês estiverem desligados na terra, terá sido o quê? Desligado no céu. É a igreja em assembleia, reunida, que liga e desliga. O que nós fazemos não é mera questão de... Eu já ouvi muita gente dizer, eu não vejo na Bíblia classe de membresia, eu não vejo na Bíblia classe de catecúmeno, eu não vejo na Bíblia classe de discipulado. Essas questões, irmãos, como até as confissões falam, ficam a critério de cada igreja, de como conduzir, de como identificar, de como discipular, de como catequizar aqueles que realmente professam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz, irmãos, consolo e também alívio, em saber que nós não estamos sozinhos na jornada rumo à glória, e de que juntos em oração nós avançamos mais ainda para a glória de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, a igreja, a sobrenaturalidade da igreja. Essa é uma teologia, uma doutrina muito rica, a eclesiologia. Eu gosto muito do Erickson, já falei aqui para os irmãos, teólogo Erickson, na sua sistemática, ele diz assim, todas as teologias, claro, embora verdadeiras, elas vão estar sempre no campo do estudo, você vai estar lendo, aprendendo. Na eclesiologia, a teologia vira carne, porque é onde nós vivenciamos todas as outras teologias, cristologia, amatiologia, angelologia, antropologia e etc. Por quê? Porque na igreja, no plasmar da verdade cristã, que nós vivenciamos o evangelho. Por isso a importância da comunhão. Qual a importância da comunhão para você? Você se une às vozes que criticam e falam mal da igreja? Irmãos, uma das coisas que eu já percebi na minha vida, eu nunca vi um crente ir para frente que fala mal da igreja. É sempre uma pessoa amarga, é sempre uma pessoa de um espírito crítico, ranzinza, falando mal da igreja. Fala mal disso, fala mal daquilo, critica isso, critica aquilo. Você fica, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Você está falando da noiva de Cristo. Você está falando do corpo pelo qual Cristo derramou o seu sangue. Como é que pode isso? Você é pai, você é mãe. Se alguém chegar para você e dizer assim, dou um mau valor a você, mas eu não gosto dos teus filhos, como é que você se sente? Você é casado, seja sua esposa ou seu esposo. Esse irmão, gosto muito do irmão, mas a sua esposa, eu vou dizer, é pior do que a azia. Aí você diz, que é isso, velho? Coisa ruim é azia, Não pode isso. Você não pode dizer, eu gosto de você e não gosto da sua esposa, eu gosto da sua esposa e não gosto de você. Como é que você diz para Cristo, eu amo o Senhor, mas eu aborreço a igreja? Não, mas eu não falo isso não, pastor. Mas fala mal da igreja? Ou ora pela igreja? Cuidado, isso pode lhe afastar do meio estabelecido por Deus. Porque é uma coisa interessante, irmãos. A igreja, considerando só o período de Pentecostes para cá, são mais de 2000 anos. A igreja já passou por impérios tirânicos, por heresias, em seitas, perseguições do Estado, perseguição da sociedade. A igreja nunca acabou, porque ela é divina. Você vai desgastar a sua vida, perder o seu tempo, lutando contra uma realidade que é eterna e permanente. Deus não está abalado no céu, meu Deus, Ele está falando da minha igreja. Não sofre a gente, pastores, irmãos, gente, meu Deus. Mas Deus, Ele fala, Cristo, eu edificarei a minha igreja. E a preocupação que nós temos aqui, num estudo como esse, numa palavra como essa, é de que você está lutando contra Deus. Deus vai permanecer. Você não quer permanecer com Ele? Para permanecer com Ele, tem que permanecer com os que amam a Ele. E não contra os que amam a Ele, contra a igreja. Isso pode estar afastando você de um meio de graça estabelecido por Deus para o desenvolvimento da sua salvação. Veja a estratégia de Satanás. O diabo faz você ficar com dissabor, desgostoso com a realidade de igreja. Eu não estou falando nem aqui da igreja em si. Estou falando que isso acontece no mundo todo. Para você se afastar da igreja. Aí o que acontece? Você deixa de ouvir o sermão.
você deixa de ouvir os cânticos, você deixa de orar com os santos, você começa a se envolver com seus amigos no colégio, no trabalho, de repente sai com eles, está bebendo com eles, está adulterando com eles, quando percebe, não estou sentindo mais nada, claro. Ovelha fora do aprisco, nunca esqueci dessa frase, é petisco de lobo. Precisamos entender que a igreja, mesmo com todas as suas dificuldades, é o meio estabelecido por Deus para que através dessas dificuldades nossos ídolos e nossos reinos sejam desbaratados. Igreja não é um local para você se autoafirmar, para mim me autoafirmar. Igreja é um local para nós renunciarmos a nós mesmos. E me permitam com reverência, essa santa bagunça, já falei até no gabinete para alguns irmãos, é um meio determinado por Deus para trazer humildade ao seu coração. Você entender que no meio de pecadores, de incoerências, de falhas, de dificuldades, o Senhor reina. Quando o povo de Israel estava no Egito, vivendo todo aquele embaraço com ídolos, com o que fosse, Deus disse, eu vou tirar vocês daí porque vocês são o meu povo. Agostinho, mais uma vez, é melhor manquejar no caminho do que correr fora dele. Cuidado, não negligencie a comunhão, não pregue contra ela, não se oponha a ela. Não faça a prática da sua vida o afastar-se da igreja do Senhor. Porque como diz o salmista, veja no Salmo 119, ele fala, sou companheiro de todos os que te temem. Companheiro sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus mandamentos. Eu sou companheiro, eu não sou sozinho. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem se acha o máximo e pronto, a ponto de olhar para a igreja de cima, não está com a sabedoria divina. Mas sim aqueles que se unem em comunhão, em humildade, como pecadores contritos, amarão e caminharão com a igreja, reconhecendo o Senhor da igreja, agindo na mesma. Mas qual o fundamento dessa comunhão? Serão apenas 2 pontos do nosso sermão essa manhã. A necessidade da comunhão, ele fala, eu sou companheiro de todos, né? Ele fala, mas de todos quem? Eu sou companheiro, ele diz, de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Então nós temos a necessidade da comunhão e o fundamento da verdadeira comunhão. Qual é o fundamento da verdadeira comunhão? No que se pauta a verdadeira comunhão? Eu gosto muito dos sermões do Dr. Lloyd Jones. Algumas vezes ele faz uma pergunta como essa e ele diz, vamos primeiro considerar o que não é verdadeira comunhão. É o que nós vamos fazer. Então, quando a gente diz assim, o que é verdadeira comunhão? Primeiro vamos ver se nós não estamos tomando para verdadeira comunhão aquilo que não é comunhão. E depois considerar no que ela de fato se fundamenta. Como nós temos observado em nossas aulas da EBD, nosso aulão, se você não está participando, não ouviu ainda, estão disponíveis em nossas plataformas. A comunhão não se fundamenta apenas em gostos e afinidades, e nem tampouco em questões de história, tradição, nome ou qualquer coisa que seja. Não é isso. Nós falamos isso aqui. Isso tudo é possível a parte da verdadeira comunhão em Cristo. As pessoas se reúnem no mundo em torno de muitos princípios. Por exemplo, Babel era uma comunhão. E era uma comunhão até que se diz, puxa, que interessante, vamos nos reunir aqui, todos têm a mesma língua, vamos construir uma torre para que o nosso nome seja o quê? Célebre. Não nos afastemos jamais. Era uma comunhão. Qual o erro nisso? Claro que a Escritura vai mostrar, né, que isso era uma oposição à ordem de Deus para se espalhar e encher a terra. Nem é também, irmãos, a comunhão produto de uma amizade apenas, de uma história que você tem com alguém, ou de uma amizade forçada, às custas de bajulação e estratégia, porque também tem isso. Ser amigo de fulano é interessante porque me dá acesso a isso. Estar próximo de fulano me dá proximidade com isso. No mundo é muito comum isso. Né? Os políticos que o digam, né? Tem é o lobby, né, que chama, né? Fazer o lobby, né? Antes, tal, voto, tal, estamos juntos, tal. Se unem com propósitos visando alcançar alguns objetivos e estão unidos.
comem juntos, bebem juntos, né? Indo aqui para o outro extremo, algumas pessoas dizem que não existe comunhão mais irredutível do que da bandidagem. Assiste o Poderoso Chefão. Né? Quem sabe lá na frente, né? Eu preciso de um favor seu. Você precisa de mim, eu preciso de você. Né? Uma mão lava a outra, depois eu corto as suas, né? Basicamente, Poderoso Chefão é isso aí, né? As pessoas que são nascidas de novo, irmãos, aqui é interessante, eu vou fazer um apelo à realidade sobrenatural disso. As pessoas que são nascidas de novo têm uma relação com Cristo que já tem suas almas irmanadas na igreja invisível. Deixa eu mostrar uns textos aqui para o irmão. 1 Samuel, abre comigo, capítulo 18. 1 Samuel. A gente passa por alguns textos, né, e não... logo em seguida, quando o relato de Davi vencer Golias, ele é levado para a corte ali de Saul, e Saul tem um interesse em Davi, político, estratégico. Davi trouxe vitória, né? Acabou com aquele vexame imposto ali pelos filisteus. Mas olha o que está escrito em 1 Samuel 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Interessante isso. Jonatas não precisou de articulação com Davi. Ele olhou para Davi, Davi olhou para Jonatas, e com certeza, rapaz, é crente. Ou caba crente. Davi e Jonatas no Ceará, caba crente. Você é crente, seu caba bom. Evangelho de João, capítulo 1, eu poderia olhar muitos textos da Escritura que mostram isso. No versículo 47, quando nós vemos Filipe chamar Natanael, Jesus vê Natanael, no verso 47, e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não sei se os irmãos sabem, eu acredito que alguns já tenham estudado, a epístola de Paulo à igreja de Colossos é uma epístola interessante, porque Paulo nunca esteve em Colossos, pelo que nós sabemos. Nunca. E olha o que ele fala em Colossenses capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram, o quê? Face a face, mas estavam irmanados. Paulo se preocupa com a igreja de Colossos. Jesus reconhece Natanael. A alma de Jonatas ama Davi. É impressionante como os crentes têm essa capacidade espiritual de reconhecer uns aos outros como os santos do Senhor. Isso é muito importante. Nós não podemos anular essa sobrenaturalidade. Isso é muito bom quando não está eivado, contaminado por questões de estratégias, bajulação, ou questões afins que não refletem Cristo. Mas você olha para uma pessoa e diz: é um homem crente, é uma mulher crente, porque aquela pessoa, ela está ali contrita e quebrantada diante de Deus. Isso é algo que nós não usamos mais. Nós gostamos de ter afinidade com alguém porque gostamos daquela pessoa, por ser carismática, por ter história conosco, por ter relação conosco, enfim, do trabalho, na escola, seja o que for. Isso não é comunhão necessariamente. A comunhão verdadeira em Cristo irá produzir isso. A gente conversa no conselho, existem algumas pessoas que a gente vê chegar na igreja, que a gente diz assim: mas uma pessoa dessa não tem necessidade de fazer uma classe de membresia. Não é não, Darim? Você disse: rapaz, já aconteceu aqui, a gente no conselho disse: rapaz. Aí eu só lembro de quando Jesus foi ser batizado por João Batista, né? O que é que João Batista diz? Eu é que preciso e tu... Aí deixa para que se cumpra o quê? Toda a lei. Não vamos colocar a pessoa na sequência, né? Para a gente cumprir a lei, ficar direitinho, outro não dizer fez, não fez, tem predileção, preferência, não. Mas o crente olha para outro crente e conhece outro crente, se ele está no Espírito. Discernimento de Espírito, falta a igreja. Eu sou companheiro dos que te temem. Como é que eu observo isso?
Como é que eu observo isso? Como é que eu percebo esse testificar da alma semelhante de Jonas com Davi, de Paulo com os Colossenses, Laodicenses, do próprio Senhor Jesus quando vê Natanael, diz, eis um verdadeiro israelita, ele está dizendo, eis um homem crente. Ele não tinha convivido nada com Natanael. O crente é conhecido por guardar a palavra, irmão. Veja no Salmo 119, ele fala assim, sou companheiro de todos que te temem. E ele fala dos que guardam os teus preceitos. Guardar aqui não é apenas um conhecimento intelectual das Escrituras. De fato, muitos se mantêm unidos e em, entre aspas, comunhão, fecha aspas, em torno de um conhecimento especulativo e polêmico da verdade. Estava conversando com um pastor ontem sobre isso. Tem pessoas que você ouve na internet, debates, hoje em dia podcast é o que não falta, live, etc. E as pessoas falando da Bíblia, fala disso, fala daquilo, mas você sente que está uma coisa vazia. É tipo Coca Zero, sabe? Você acha bom, mas você sabe que não tem carboidrato, não tem nutrição nenhuma. Não enche a sua alma, não enche o seu coração, não há estética, a beleza da glória de Deus. As pessoas não falam com pesar em seu coração, com o peso da glória, com temor ao Senhor, com contrição. Especuladores da verdade. Guardar aqui, irmãos, é simples obediência. Guardar a palavra é simples obediência. É por isso que aquele irmão, aquela irmã bem simples, que você nunca vai nem ouvir a voz dele ou dela, estão sentados, você diz, bom dia, minha irmã. Ela, bom dia, pastor. Só esse bom dia eu já ia para casa. Tem irmão aqui que eu... Tem irmão que eu pego na mão assim, estou orando pelo Senhor. Vai passar. Aí eu, eita, mas é um profeta. É uma profetisa. É diferente, irmãos. Graça. Quando Barnabé chega em Antioquia, ele vê a graça de Deus ali. A graça de Deus permeia os santos e traz essa relação sobrenatural. Unicamente obedecer. João 14, 21, ele fala, o Senhor Jesus, veja, está escrito assim no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Ele diz o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. E ele guarda a palavra, e aí vem a diferença, para nós concluirmos. Companheiro, sou de todos que te temem, dos que guardam os teus preceitos. Ele guarda em temor. Esse crente é conhecido por guardar a palavra em temor. Aqui nós vemos o resultado glorioso da palavra. Ou seja, o temor de Deus. Tal temor conduz toda a vida da pessoa, sendo a mesma sábia em todas as esferas da vida. É aí que você identifica um crente. Ele não sabe teologar, muitas vezes. Mas ele sabe agir, embora não saiba se expressar. Temor, você percebe a pessoa obediente com temor. O recato, a piedade, a conduta, as conversações, o modo de conversar, o modo de se relacionar. Tudo isso. Provérbios 1, nossa última referência, vejam, são muitos os textos que falam que o temor do Senhor é o princípio do saber. Por quê? Porque quando eu conheço de fato a Deus pela Escritura, isso me leva a uma conduta diferente. Totalmente diferente. Olha a beleza da introdução do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom, o quê? Proceder. O ensino do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência. Simples a pessoa que airada, sem entendimento, tola, passa a ter prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e palavras, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É por isso que quando as epístolas vão falar, os apóstolos, com a igreja, eles vão dizer isso. Maridos, sejam assim. Esposas, procedam dessa forma. Em vista de Cristo, o Redentor, ter se manifestado. Maridos assim.
Jovens, os rapazes, procurem ter bom siso. Moças, aprendam a ter recato. A verdadeira sabedoria. Aqueles que foram alcançados pelo Senhor, guardam a palavra num procedimento que nos irmana e nos faz querer sermos mais santos ao olharmos uns para os outros. Vemos que o homem e a mulher nascidos de novo, guardam a palavra em temor, sendo assim ajustados mais e mais em sua caminhada com todos os santos. Irmãos, fiquemos atentos e tenhamos cuidado quanto às pessoas que estendemos a destra de comunhão, no que se pauta seu relacionamento com os que se aproximam de você. Carisma, gostos comuns, humanismo, história, tradição. Busque andar com os que andam em temor, guardando o santo evangelho. A vida cristã, ela não foi feita para se viver no isolamento. De fato, nós precisamos uns dos outros na realidade gloriosa do corpo de Cristo. Porém, é necessário critério. A Escritura diz isso para nós. Pois devemos amar e andar com os que amam a palavra em santo temor. Companheiro sou, diz o salmista, de todos os que te temem, todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Amém. Pai, nós te louvamos por tua palavra. Ajuda-nos cada vez mais a andarmos contigo e andando contigo uns com os outros. Livra-nos, ó Deus, jamais seja nutrido em nosso coração qualquer raiz de amargura que nos afaste de ti e da tua igreja. Mas que possamos amar o Senhor, amar os santos e termos relações que de fato fomentam a espiritualidade e que de fato trazem o crescimento para a glória de Deus, o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, Pai. Nos abençoa essa manhã em nome de Jesus. Amém.